Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército grande e extremo. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vós porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra. Vamos aplaudir a Deus por esta palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, esta palavra é bastante conhecida. Essa narrativa bíblica é bastante lida entre nós, cujo tema é o Vale de Ossos Secos. Certamente você já ouviu falar sobre o Vale de Ossos Secos. É uma visão. Ela não aconteceu literalmente. A Bíblia ela é escrita em 3 linguagens: literal, figurada, que é a mesma linguagem da simbólica, e a linguagem alegórica. E Deus aqui, ele oferece uma visão ao profeta. Ele leva Ezequiel a um lugar, e ele mostra ao profeta uma visão. Nessa experiência do sobrenatural, Ezequiel tem a oportunidade de contemplar uma visão inusitada. Guiado pelo Espírito de Deus, ele contempla um vale. Um exército caído, prostrado, rendido, completamente assolado. Um vale de ossos secos. Aqueles corpos já tinham passado do processo de putrefação e decomposição. Estavam completamente secos. Imagine essa cena. Começa a visualizar um exército de ossos secos. E Deus mostra essa visão a Ezequiel e explica ao profeta Ezequiel que essa visão representa a nação de Israel, em total ruína, em total desolação, em total miséria, em total derrota, fracasso. Talvez, meu querido, eu não sei como você se encontra, mas talvez você possa se identificar com essa história, a olhar para a sua vida, olhar para a sua casa, olhar para as suas finanças, para os seus negócios, olhar para a sua empresa, olhar para os seus projetos, seus sonhos, e você não ver nada além de um vale de ossos secos. Essa foi a lamentável visão que o profeta Ezequiel teve da parte de Deus acerca de uma nação outrora poderosa, forte, outrora desbravadora, vencedora, conquistadora, mas agora não passava de um vale de ossos secos. Mas a história continua e nos diz que Deus fez sair daquele vale de ossos secos um novo exército, um exército forte, um exército bravo, destemido, poderoso. E é assim que Deus faz. Ele transforma as nossas desgraças em graça. Ele transforma as nossas derrotas em vitória. Ele transforma os nossos fracassos em sucesso. Basta tão somente o sopro do seu Espírito soprar sobre as nossas vidas, a nossa história será diferente. Portanto, eu não sei como você se encontra, meu irmão, mas saiba que nesse lugar Deus há de soprar o fôlego de vida, o Espírito de Deus há de bradar sobre a sua vida e você vai sair diferente para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? E é essa visão, uma visão de um avivamento, cujo sentido da palavra avivamento é reavivar aquilo que um dia teve vida, mas hoje se encontra completamente morto. E sobre essa palavra nós vamos profetizar nesse evento do Avivai.
para que Deus esteja avivando a nossa nação, para que Deus esteja avivando a nossa cidade, para que Deus esteja avivando o nosso povo, avivando a nossa geração, porque eu não sei como você tem visto a nossa geração, mas diante de Deus não passa de um vale de ossos secos, ruínas, desolações, desgraças e miséria, alcançando os corações dos jovens, escravizando no mundo das drogas, adentrando nos lares, destruindo família, rompendo com os laços matrimoniais. Nós não passamos de um vale de ossos secos. Humanamente falando, podemos ser prósperos no sentido físico, no sentido econômico, no sentido financeiro, mas a grande questão que Deus trata com a nação de Israel é no sentido espiritual. Como se encontrava o estado espiritual daquela nação? Não passava de vale de ossos secos. Mas a grande verdade aqui que nós precisamos saber e nunca se esquecer é que Deus pode mudar a nossa história. Deus pode mudar essa realidade que tanto nos atormenta. E quando eu olho para essa passagem, meus irmãos, eu encontro alguns motivos que levaram essa mudança, essa transformação, esse grande avivamento. E eu gostaria de compartilhar com vocês essas verdades. A primeira entre elas é que se a gente deseja que a nossa nação seja transformada, que a nossa geração seja alcançada pelo poder de Deus, precisamos ter visão. Ezequiel teve visão. Deus o levou a um vale e ele viu o vale de ossos secos. Precisamos ter essa visão sobrenatural, celestial e espiritual, esse discernimento, ser capaz de ver aquilo que os outros não estavam vendo. Talvez estavam acomodados, talvez tinham se acostumado com aquela triste e caótica realidade. Mas a Bíblia nos diz que Ezequiel viu. E se você for perceber, ele não ficou na inércia. Deus colocou ele no meio do vale. Olha, meu irmão, esteja atento para onde Deus está te guiando, para onde Deus está te enviando. Às vezes Deus nos leva para o jardim, é verdade. Às vezes Deus nos leva para o manancial, é verdade. Mas às vezes Ele nos leva para o vale. Tem coisas que Deus precisa mostrar a você. Tem coisas que você precisa ver. E Deus, ao levar o profeta Ezequiel para o vale, ele não ficou na inércia, na letargia, na paralisação. Ele começou a andar. Ele andou ao redor do vale. E o impressionante nessa passagem é que ele não apresenta pretextos, álibis, subterfúgio. Ele não questiona. Ele não murmura, ele não apresenta lamúrias diante do Senhor. Ele não reclama do odor, ele não reclama da desolação. Ele fica em todo tempo silêncio, contemplando aquela desgraça que assolava o povo de Israel. Meus irmãos, olha bem para mim, nós precisamos dessa visão espiritual. Essa percepção celestial de olhar ao nosso redor e contemplar as dificuldades que tanto nos assolam. Infelizmente temos perdido essa sensibilidade de olhar que o mal está instaurado e a gente vive como se nada tivesse acontecido. E eu oro nessa noite para que Deus, assim como fez com Ezequiel, te leve também ao vale. Porque eu vou lhe dizer, o nosso país nesse período vive um vale. É bonito aos olhos humanos ver o sambódromo, ver aqueles carros alegóricos, ver, sabe, todos aqueles eventos cinematográficos, né, hollywoodianos. Aos nossos olhos é bonito, mas Deus, quando olha dos céus, sabe o que Ele diz? Não passa de um vale de ossos secos. E quantas pessoas iludidas, encantadas, fascinadas com essas coisas. E se Deus te trouxe aqui, é porque Ele te trouxe a um vale para abrir a tua visão e te mostrar a realidade, mas também te revelar que há solução para essa situação, que Ele pode transformar essa história. Basta tão somente termos visão do reino de Deus. E assim Ezequiel viu. Eu pergunto a você, será que Deus pode lhe mostrar a verdadeira realidade? O que há por trás da fantasia, o que há por trás da maquiagem, o que há por trás das máscaras. Assim se encontrava Israel e assim se encontra o nosso país. E nós precisamos ter essa visão, não uma visão da terra, mas uma visão dos céus. Não uma visão humana, mas uma visão divina. Amém? Profetas dessa geração.
Segunda realidade que nos concede essa capacidade de mudar a história, além de visão, de uma visão celestial, o profeta Ezequiel, ele teve fé. Porque Deus diz ao profeta Ezequiel: porventura pode ressurgir, ressuscitar esse exército das cinzas? Venhamos e convenhamos, humanamente falando, trata-se de algo impossível, trata-se de algo irreversível. Se Ezequiel fosse um racionalista pragmático, cartesiano, ele dizia: não, Senhor, não há como. Mas ele tem fé, e ele diz: tu sabes, Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes, Senhor. E sabe o que é que acontece? Hoje, infelizmente, nós não desfrutamos dessa mesma fé para declarar ao caos, ao colapso, à desolação: Deus pode mudar, Deus pode transformar, Deus pode restaurar. Pelo contrário, sabe o que é que a gente diz quando vê uma pessoa completamente escravizada pelos vícios? A gente diz: pau que nasce torto nunca se direita, não é isso? Eu cresci ouvindo isso. Pau que nasce torto nunca se direita, até que um dia eu tive um encontro com um carpinteiro chamado Jesus de Nazaré, que me endireitou, e pela glória de Deus hoje estou aqui. Hoje estou aqui. Então, fé para acreditar que Ele pode transformar vidas, que Ele pode restaurar lares, que Ele pode mudar essa realidade em que nós vivemos, na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade. Deus pode. Nós não podemos esquecer em momento algum. E por isso devemos declarar, igual o profeta Ezequiel: tu sabes, Senhor. Tu sabes. Olha bem a sensibilidade, a direção. Eu não sei, mas tu sabes. Tu sabes. Os médicos não sabem, os cientistas não sabem, os políticos não sabem, os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras não sabem, mas tu sabes, Senhor. Tu sabes, a ti pertence todo o poder, e o Senhor pode mudar essa história. E ao olharmos para essa nação, meus irmãos, nós precisamos desenvolver e exercer a nossa fé diante dessa palavra de Deus que nos diz: pode, porventura, a nação do carnaval se transformar na nação do avivamento? Um pragmático diz: impossível. Mas sabe o que é que eu digo? Tu sabes, ó Senhor, tu sabes. Pode o estado de maior folia no Brasil se tornar um estado de glória, de poder, de unção? Alguns dizem que não. Sabe o que é que eu digo? Tu sabes, ó Deus, tu sabes, tu sabes. Pode a nossa cidade ser conhecida em toda a região como a cidade que não tem carnaval, mas tem um evento espiritual, cujo nome é Avivai. Tu sabes, Senhor, tu sabes. Os homens não sabem, eles se confundem em suas elucubrações, mas tu sabes, Deus. Ezequiel diz: tu sabes. Olha que interessante, ele não apresenta problemas, ele não apresenta dificuldade, ele simplesmente diz: Senhor, tu sabes. Ele não apresenta os obstáculos, os empecilhos, os desafios, tudo que há. Ele apresenta apenas essa verdade: Senhor, tu sabes. É difícil? É. Mas tu sabes, Senhor, a resposta vem de ti, a ti pertence a última palavra. Amém? Amém? Paulo Afonso hoje, deixa eu abrir aspas para falar algo particular nosso, que aconteceu. Paulo Afonso hoje chegou a matar Peu, e nós estamos em oração pela sua vida, Peu da farmácia. Chegou a matar mais de 100 vezes. Era mensagem, tudo que eu recebi, o WhatsApp, todo momento. Né? O médico chegou a desligar os equipamentos, assinou o atestado de óbito, e de repente ele teve uma reação. Porque a última palavra não vem dos diagnósticos dos médicos, não vem das previsões dos meteorologistas, a última palavra não vem das premonições dos adivinhos e feiticeiros, a última palavra não vem das prédicas dos sacerdotes, a última palavra não vem de promessa de político, a última palavra não vem dos prognósticos dos cientistas. A última palavra pertence ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele sustenta a sua palavra. Ele é poderoso para manter a sua palavra. E eu oro a Deus, juntamente com a igreja de Cristo, para que
eu possa contar esse testemunho, porque a verdade já é um caso de ressurreição. A verdade já é um caso de ressurreição. Não sei qual é o propósito de Deus em meio a tudo isso, mas nós estamos orando. Talvez você possa imaginar como coincidência, vai depender muito da sua experiência. Mas ontem aqui na vigília, o evangelista Rodolfo é testemunha, nós levantamos um clamor pela vida de Peu, e Deus respondeu. Deus respondeu, porque foi justamente nesses momentos que tudo isso ocorria. E graças a Deus, quando o povo pensava, quando os médicos pensavam que era morte, o quadro era de morte, Deus revelou que ainda há vida. Esse é o Deus que nós servimos. Para mudar essa realidade, precisamos de visão, precisamos de fé. Em último lugar, sabe o que é que nós precisamos? Da palavra. É interessante o versículo 4. Depois de todo esse contexto, quando o profeta Ezequiel disse: tu sabes, Senhor, Deus olhou para o profeta e disse: então o Senhor disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve o quê? Ouve o quê? A palavra de Deus tem poder para levantar o caído, para erguer o prostrado, para animar o aflito. A palavra de Deus é viva, é poderosa, ela é eficaz. Tudo que existe veio a surgir no universo através do poder da palavra. E Deus diz aqui ao profeta: profetiza, ouve a palavra do Senhor. Se você deseja mudança em sua vida, em sua casa, em sua família, na sua cidade, na sua nação, ouse erguer a sua voz de profeta e abençoar esse povo com a palavra de Deus. Não adianta olhar para o seu filho todos os dias e dizer: mas que menino maligno, mas que menino perigoso, mas que menino treloso. Comece a olhar para ele diferente e dizer: és uma bênção. Mas pastor, eu vou estar mentindo. Não, você não vai estar mentindo, você vai estar chamando à existência aquilo que ainda não existe, mas pode se tornar uma realidade. Sabe, o marido insensível, apático, frígido, aquele marido que não dá atenção, começa a olhar para ele, ao invés de chamá-lo de monstro, chama ele de santo. Ao invés de chamá-lo de bruxo, chama ele de bênção. Daí começa a profetizar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Assim está escrito que a palavra de Deus ela prosperará e alcançará o desígnio que foi lhe estabelecido, jamais voltará vazia. Amém? Quantos creem nessa palavra? Levante suas mãos. Quantos creem nessa palavra? Glorifiquem o nome do Senhor. Quantos creem nessa palavra? Aplauda o autor dessa palavra. Aleluia! Aleluia! E assim foi a história. O profeta viu a realidade. O profeta acreditou. E o profeta falou. A Bíblia diz: eu creio, por isso que eu falo. Ele ministrou a palavra. Ele profetizou a palavra. Olha bem para mim, irmão. Sabe o que é que eu acho extraordinário nessa história? É que Deus poderia ressuscitar este vale de ossos secos. De qualquer forma. Deus poderia fazer ressurgir. De qualquer maneira. Não é verdade? Ele não é supremo, soberano, absoluto. Ele poderia, com estalar de dedos, com piscar de olhos, ele poderia, com uma simples ordem. Mas não. Pasmem com essa realidade. Deus usa o homem. Deus usa o profeta. Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmãos? É que Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. E a minha oração é que Ele encontre em você visão, fé e palavra, para que Ele possa te usar para mudar essa história,
para ser um agente de bênção, um agente de milagre nessa geração. Você lembra da história de Lázaro? Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus ergue suas mãos aos céus e diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouve, mas para que eles saibam que tu estás comigo e eu estou contigo, eu oro nessa hora para que Lázaro venha do mundo dos mortos. 4 dias. Só que antes do milagre acontecer, Jesus disse para as pessoas que ali se encontravam: tirai a pedra. Ele estava sepultado num túmulo cuja rocha simplesmente escondia o seu corpo. O odor era tão grande que as pessoas não suportavam. Então aquela rocha existia justamente para isso. Era uma gruta em um monte e havia aquela rocha. E Jesus disse: tirai a pedra. E o milagre só aconteceu quando o homem entendeu o seu lugar, a sua função e a sua missão. Deus nunca fará aquilo que compete a você. Aquilo que for possível, faça. E diante do impossível, espere por Ele. Tirai a rocha. Quer trocar a função? Deus tira a rocha e você ressuscita o defunto? Quer trocar a função? Não, né? Alguém quer trocar a função? Não. Então faça a sua parte. Profetiza. Profetiza assim como Ezequiel. No momento em que tiraram a rocha, Deus chamou Lázaro e Lázaro veio para fora. E a pele dele era como uma pele de recém-nascido, completamente limpo, completamente são, completamente sarado, completamente curado, ressuscitado. É assim que Deus faz e assim Deus continua fazendo em nosso tempo. Faça a sua parte, assim como o profeta Ezequiel, sem lamúrias, sem reclamações, mas simplesmente profetizando a palavra que é poderosa, a palavra que é viva, a palavra que não volta vazia. Então não sei, irmãos, em que vale de ossos secos você se encontra? Se é ministerial, financeiro, sentimental, emocional, seja lá qual for, saiba de uma verdade: Deus pode te levantar hoje ainda para mudar essa história. Basta tão somente ter visão, ter fé, basta tão somente usar a palavra. Sabe, eu me comovo diante dessa história aqui, porque Deus poderia enviar um anjo, Deus poderia fazer de uma outra forma, mas Deus quer usar o homem, Deus quer usar o homem. Sabe o que eu aprendo também com essa história aqui, concluindo? Quero concluir. É que Deus sempre revela o problema àquele a quem Ele quer levantar como solução. A quem Deus revelou o vale de ossos secos? A quem? Ezequiel. E quem Deus levantou para mudar essa história e essa realidade? Ezequiel. Portanto, se Deus está te revelando o problema, saiba, Ele está te levantando para ser a solução desse problema. Não adianta falar do pastor, não adianta falar do prefeito, não adianta falar do patrão. Se você está vendo algo errado, seja você um agente de mudança, um agente de transformação. Faça a diferença em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está vendo os jovens aí perdidos nas drogas, não adianta ficar falando em termos de estatísticas, não vai resolver, mas seja você a diferença que eles precisam, a diferença que eles procuram. Olhe para esses jovens e diga: Jesus mudou a minha vida, Jesus também pode mudar a tua história. Profetiza em nome de Jesus. Profetiza. Está vendo a pessoa na miséria? Não adianta reclamar da prefeitura, não adianta reclamar dos órgãos, não adianta reclamar do governo. Faça a sua parte em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O profeta profetizou e a palavra de Deus nos diz, e aqui eu concluo, a palavra de Deus nos diz que vieram os ossos e se juntaram e fizeram barulho. Versículo 7. E juntou cada osso. Olha, meus irmãos, tão espalhado que estavam esses ossos. Mediante a palavra de Deus, simplesmente eles obedecem.
E aí diz, e olhei e vieram os nervos, e depois vieram a carne, e depois se estendeu a pele sobre eles. Mas, versículo 8, não havia neles espírito. As coisas de Deus, elas acontecem de uma forma interessante, progressivamente e paulatinamente. Não são imediatamente e instantaneamente, nem sempre. Às vezes ela segue uma ordem sequencial. Primeiro se juntou o quê? Osso. Depois do osso se juntou o quê? Os nervos. Depois a carne. Mas o detalhe, não havia espírito neles. Houve duas restaurações aqui, irmãos, na nação de Israel. E essas duas restaurações Deus quer fazer em nossas vidas. A primeira restauração é a restauração física. Deus restaurou a nação fisicamente falando. Os ossos, os nervos, a carne. Mas ainda não havia espírito. Deus, para mudar a história do nosso país, da nossa nação, Ele precisa começar por essa transformação física através de mim e de você. Se você deseja um avivamento na sua nação, viva você esse avivamento no dia a dia. E esse avivamento, antes de ser espiritual, ele é físico. Sabe o que eu quero dizer com isso? Ele é moral. Ele é moral. Deus quer erguer primeiro a tua moral, antes de reavivar o teu espírito. Assim como Deus fez com esse exército que estava em ruína e desgraça total. Deus quer mudar nossos conceitos e nos livrar dessa inversão de valores. O que é verdade, o que é mentira, o que é certo não pode ser considerado como errado, o que é errado não pode ser interpretado como certo. Não adianta um avivamento espiritual em nossas vidas se a nossa vida moral está completamente arruinada, se a nossa vida é uma distorção e uma incoerência total de valores e de princípios. Deixa Deus mudar a tua idoneidade, deixa Deus mudar a tua integridade, deixa Deus restaurar a tua moral, te restaurar fisicamente, para que depois aconteça a restauração espiritual. O profeta viu, não há espírito sobre eles. E o texto nos diz, então o Senhor disse, profetiza o Espírito, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Sequencial, a segunda bênção era a bênção espiritual, que ela só pode acontecer quando moralmente, fisicamente, estivermos em pé. Sabe o que significa isso? Que hoje você precisa se levantar, se posicionar, expressar uma postura de retidão, de integridade e equidade e desejar mudança e transformação, para que venha o reavivamento espiritual sobre a tua vida e que a partir de então você não seja mais conhecido como um vale de ossos secos, mas sim como um vale de exércitos vivos e poderosos nas mãos do Senhor. É por essa razão que nos reunimos em torno desse avivamento. Eu não sei o que você vê, mas já há muito tempo eu olho ao meu redor e Deus tem me mostrado o vale de ossos secos. E eu orava com essa inquietação a Deus, meu Deus, o que fazer? O que podemos fazer? E o Espírito Santo bradava ao meu coração, avivai, 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 avivai. Então eu entendi que somente Deus pode avivar a nossa nação. Somente Deus pode trazer o avivamento para este povo. Mas Deus, ao fazer isso, Ele conta comigo, Ele conta contigo. Portanto, põe-te de pé, profeta do Senhor, estende as tuas mãos aos céus e vamos declarar avivamento sobre o Brasil, avivamento sobre esta nação. Vamos, em nome de Jesus, nos colocar em pé e vamos profetizar avivamento. Amém?
Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.